A paz do Senhor, amados. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Uma boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos que vieram para aprender mais do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar. Senhor nosso Deus, Pai amado e eterno, Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, te pedindo, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Ó Deus, a Tua palavra, Senhor, afirma, Senhor, onde tem 2 ou 3, Senhor, Tu estás presente. Por isso, Pai, grande é, Senhor, o Teu manifesto, Pai, aqui no nosso meio. Porque aqui, Senhor, está um povo, Pai, que quer, Senhor, escutar a Tua voz, aprender mais de Ti. E assim, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, derramar, Senhor, a Tua unção sobre sabedoria, sobre cada vida que aqui está. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes, Pai. Que a Tua palavra venha, Senhor, entrar, Senhor, em nossas vidas, Pai, para aprendizado e crescimento, Pai. Como assim, Senhor, Tu nos dá, Senhor, essa palavra como uma água viva, uma água, Senhor, que mata a nossa sede, Pai. Uma água, Senhor, que vem, Senhor, sem limite, Senhor, para transbordar em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite, Pai. Que o Senhor nos dá, Senhor, essa honra de estarmos aqui, Senhor, para aprender, para louvar, Senhor, para engrandecer o Teu nome. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, por cada família representada, Senhor, neste local. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor incondicional. Obrigado, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem sido, Senhor, nosso provedor, o nosso ajudador, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu poder. Nesse momento, Pai, Te agradecemos por tudo, Senhor. Recebe, Senhor, os louvores, Senhor, que vão ser entoados, Senhor, para Ti. Senhor, aqui, Senhor, não tem, Senhor, outro, Senhor, a não ser a Ti, Senhor, a toda honra e toda glória seja dado, Pai. Por isso, Pai, nós estamos aqui, Senhor, para Te glorificar. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Faz, Senhor, aqui, Senhor, o Teu servo, Senhor, que vai ser usado, Senhor, para ministrar, Senhor, esse ensinamento, Pai. Que o Senhor possa derramar, Senhor, sobre ele as Tuas bênçãos celestiais. Crescimento cada vez mais, Senhor, capacidade cada vez mais, Senhor, para assim, Senhor, prosseguir esta jornada. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abrir nossos corações de entendimento, Pai. Que nós possamos ouvir, Senhor, com atenção, Senhor, e ser atentos, Senhor, a aprender. E tenhamos temor e tremor da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite, Pai. Abençoa, Senhor, esta semana que há de vir, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, em nossas vidas, Pai. E a gente, Senhor, fortalecido pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos dar o início com o louvor da harpa. A irmã Márcia Roberta para louvar. A irmã Márcia Roberta. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está alegre de estar na casa do Senhor? Oh, glória. Mas olhe para o seu irmão assim e diga assim: foi bom você ter vindo hoje, amado. Olha para o seu irmão, pode olhar, não tenha medo não. Foi bom de você ter vindo hoje, irmão, viu? Que bom a sua presença aqui nesse local. Obrigado, meu irmão. É isso aí, nós temos que ser assim. Se alegrar na presença do Senhor. Oh, glórias. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. 370. Que nós possamos ser mais gratos. Oh, glórias. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor.
teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluias! Que nós possamos cada dia mais e mais sermos gratos ao Senhor. 432. Aí atrás. Aí também. Louve comigo, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me com teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu
quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Aleluias. 422. Oh, glórias. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, a Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, a Deus hei de sempre, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite a todos, que bom poder contar com vocês
nesse projeto, contar com a presença de todos os irmãos, os obreiros que aqui estão, aqueles que trabalham nos departamentos, os membros da igreja, aqueles que estão nos visitando, que foram atraídos pelo anúncio no Facebook, Instagram, pelo convite que fizemos durante a semana na igreja. Muito obrigado por vocês terem atendido o nosso convite. Nós estamos hoje inaugurando um novo projeto aqui na Catedral Canaã Leste-Oeste, que é o painel bíblico, né? Todo mês, na última segunda-feira de cada mês, nós tiraremos essa segunda-feira para aprendermos mais da palavra de Deus, para conhecermos melhor a palavra, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Nós bem sabemos que essa é uma necessidade urgente da igreja, conhecer as Escrituras, conhecer as doutrinas cristãs, ter base para defender a sua fé. E nós vivemos em um mundo tão corrido, né? Todos nós temos as nossas atividades pessoais, profissionais, familiares, e muitas vezes nos falta tempo para sentar, estudar, pesquisar. E Deus tem levantado alguns homens e mulheres também, com essa chamada, com essa inclinação ao ensino, que se dedicam a ler, a estudar, a pesquisar, a aperfeiçoar seus conhecimentos para abençoar as nossas vidas, para transmitir aquilo que eles aprendem, aquilo que pesquisam, para que a igreja possa ser edificada. Conforme Efésios, Deus levantou uns para apóstolos, Deus levantou outros para mestres, Deus levantou outros como evangelistas, pastores e profetas. E Deus tem dado à sua igreja homens e mulheres com esta inclinação. E hoje nós estamos inaugurando esse projeto. Era um desejo nosso inaugurarmos desde que chegamos aqui, mas fomos atrapalhados pela pandemia. E logo que retornamos, tomamos logo a providência para inaugurarmos esse projeto. Quero também abraçar e mandar a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando no Facebook e no YouTube. Hoje eu recebi muitas mensagens de vários irmãos dizendo: pastor, eu não posso ir porque eu estou cuidando dos meus filhos, eu não posso ir porque eu saio tarde do trabalho. Eu gostaria muito que fosse transmitido para que eu pudesse acompanhar aqui de casa, ou para quando eu chegasse do trabalho, ficasse salvo e eu pudesse ser alimentado. E eu contactei o pessoal da comunicação e eles prontamente vieram, gentilmente vieram e estão fazendo a transmissão. Deus abençoe a você que está no Facebook, no YouTube. Quero pedir que você compartilhe essa live. O máximo que você puder compartilhar, compartilhe, para que possa alcançar mais irmãos, possam alcançar mais pessoas. Também comente, né? Pode comentar, para que nós possamos depois passar aí e ver que você esteve acompanhando e participando desse momento, ainda que não presencialmente, mas por meio das redes sociais. E hoje nos dá o prazer, a honra, o privilégio de estar conosco o pastor Otoniel Batista. É um amigo querido, sempre de maneira gentil e generosa, atende às nossas solicitações. Desde o começo que nós nos conhecemos, sempre esteve me ajudando nos trabalhos com a juventude. Nós tínhamos lá na juventude um projeto parecido com esse, mudava só o nome era Painel Teológico, porque lá nós estudávamos outros temas para além dos assuntos propriamente bíblicos. A gente estudava outros temas relacionados à teologia, e ele, juntamente com o pastor Rubens Bandeira, com o pastor Jeter Marinho, eram amigos, parceiros que nos ajudavam nestes projetos. E logo eu pensei em contactá-lo, e ele gentilmente, prontamente nos atendeu, apesar da sua sobrecarga, né? Apesar dos seus afazeres, seu trabalho. Ele pastoreia a igreja lá na cidade de Maracanaú, uma grande igreja, mas ele prontamente nos atendeu e está aqui conosco. Os irmãos querem recebê-lo no amor do Senhor. Dê uma salva de palmas aí ao Senhor, em favor da vida do servo de Deus.
Eu queria já convidá-lo a tomar a tribuna para nos ensinar mais da palavra de Deus. E eu queria que vocês aproveitassem, anotem, prestem atenção. Vai muita coisa sair aí nos slides, no data show, que vocês possam aproveitar. Nós não vamos cantar muito, justamente para dar tempo a gente absorver o máximo possível de ensino, de conhecimento, e também para a gente terminar cedo. Tá ok? Pastor Toniel, com a oportunidade que o Senhor te use nesta noite. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Os irmãos estão me ouvindo? Meus amados, nós estamos muito felizes por estar aqui nessa noite para ajudar um pouco, contribuir um pouco para o fortalecimento doutrinário da Igreja do Senhor. É um tema muito importante, muito desafiador para quem vai falar, principalmente, que vai ficar aí registrado, guardado nas redes sociais, né? E carecemos da graça de Deus por não nos considerarmos especialistas no tema, mas estaremos passando para os irmãos uma visão não detalhada, mas uma visão panorâmica, não é? Sobre o tema de hoje, seitas e heresias, onde nós estaremos abordando três seitas, não é? Que nós vamos ver a classificação delas. Inicialmente, eu gostaria de começar lendo um texto da Bíblia Sagrada. Os irmãos podem se manter sentados mesmo. Lá na Epístola de Judas, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Esse Judas não é o Judas traidor, é o Judas irmão de Jesus. Como tinha um irmão pregando, não é o Judas carioca, né? Tem o Judas Iscariotes, que é o traidor. Esse é o Judas irmão de Cristo, né? E lá no versículo 3 e 4, Judas, versículo 3 e 4, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Aqui, irmãos, nós já vemos a importância de conhecermos bem a doutrina bíblica, e não só conhecermos, mas Judas usa um termo muito forte: batalhar pela fé. Ou seja, se opor ao erro, se insurgir contra o erro, desmascarar o erro. Estamos vivendo um período, e nós não estamos aqui fazendo apologia à discriminação, à perseguição, ao desrespeito, não. Cabe a nós respeitarmos, sim, todos os movimentos religiosos, porém, mostrar a verdade. Há uma ideia de cada um na sua, ninguém deve fazer nenhum contraponto, porque todas as religiões levam a Deus, é a tônica da sociedade, porém a Bíblia, taxativamente, veementemente, ela é contrária a essa ideia. Só Cristo leva a Deus e o Cristo conforme as Escrituras. Então, cabe à igreja mostrar o erro e mostrar o caminho da verdadeira compreensão das Escrituras. Eu não sei, eu fiz só um esboço, o meu computador já está bem velhinho, então para poder sair os slides, eu só fiz o esboço. Então, eu vou falar algumas coisas que poderão não estar nos slides,
mas os irmãos fiquem atentos, se achar interessante, podem anotar. E como vai ficar aí no gravado, né, e depois postado, os irmãos têm aí a fonte de consulta. Seitas e heresias. Amados, a igreja ela tem o papel de batalhar contra os erros doutrinários que pervertem a mente e o coração dos salvos. Judas faz uma observação no versículo 4. Porque se introduzirão alguns. Judas está dizendo que vai haver uma introdução, uma inserção de heresias, erros doutrinários no meio do povo de Deus. Aí aqui eu já quero abrir um parêntese, que não está nos slides, mas existe dois tipos de heresias, as externas e as internas. Existem heresias que estão lá fora, vêm lá de fora. Essas são razoavelmente fáceis de se detectar e de se rejeitar. Porém, existe um outro tipo, são as internas, as que nascem dentro da igreja. E às vezes essas vão passando desapercebidamente, vão ganhando corpo, vão ganhando aceitação, vão sendo repetidas, reverberadas, e de repente elas estão entranhadas, não é? Dentro de uma igreja local, dentro de um ministério, dentro de uma organização, de uma comunidade de fé. Então, eu preciso ter muito cuidado com isso. Eu me recordo de uma história interessante, quando começou a surgir as cédulas falsas, cédulas de dinheiro falso. Nota de 100, nota de 50, nota de 20. Então, um certo banco reuniu todos os seus funcionários, onde eles passaram um final de semana em um treinamento para detectar as cédulas falsas. E como foi o treinamento? Foi dado várias cédulas para eles tão somente passarem os polegares nessas cédulas. O dia inteiro, só fazendo isso. E o pessoal já estava enjoado. Cadê o treinamento? É só isso aqui? Manhãzinha todinha, só isso aqui. Depois do almoço, não, depois do almoço vai ter alguma coisa diferente. Só isso aqui de novo. Quando foi no finalzinho da tarde, o instrutor disse para eles, olha, vocês tiveram contato direto com as células falsas. Quando vocês tiverem contato com a célula, tiveram contato direto com as células verdadeiras. Quando vocês tiverem contato com a célula falsa, vocês vão detectar com muita facilidade. E foi feito o teste, e todos detectaram porque já conheciam a textura das células verdadeiras. A melhor maneira de detectar uma heresia é conhecer a verdade. Estar familiarizado com a verdade. É conhecer a verdade. Por isso que Paulo escreve a Timóteo, olha, permanece naquilo que você aprendeu, porque é a verdade. Ok? Então, não sei se vai dar para os irmãos verem aí. Seitas heresias, heresias pseudo-cristãs. As heresias se classificam em alguns grupos. Ok? Quando for para passar, é você, né? Eu dou o sinalzinho. Mantém nessa aí. As seitas, elas se dividem em alguns grupos. Ok? Existem as seitas secretas. Não está aqui, certo? Aliás, está. Pode passar. Passa aí para a próxima. Já vimos isso aí, passa aí. Pronto. Classificação das seitas. Existem as seitas secretas. Quais são as seitas secretas? Maçonaria, teosofia, rosacrucianismo. É tanto que você não sabe quase nada delas, elas são secretas. Não tem programa delas de TV, não tem programa de rádio, não são abertas, não tem tempo em avenida, não tem panfletagem, não tem missionários, não tem proselitismo, elas são secretas, elas são fechadas, restritas. A mais conhecida aí é a maçonaria, que os membros delas dizem que não é seita, mas é seita. Depois a gente pode até, em um momento oportuno, falar sobre isso mais detalhadamente.
Existem as pseudo-cristãs, é a que nós vamos falar hoje. Por que pseudo-cristãs? Porque elas são parecidas. Elas têm doutrinas, elas têm pontos de convergência. Existem doutrinas que elas pregam, ensinam e creem que nós concordamos, mas no enredo geral é uma seita. Quais são elas? Mormonismo, Testemunhas de Jeová, Ciência Cristã, a Família ou Meninos de Deus, Catolicismo Romano e Adventismo. Hoje nós vamos falar sobre Mormonismo, vamos falar sobre Testemunho de Jeová e Adventismo. Mormonismo, Jeovismo e Adventismo, certo? Foi a proposta que o reverendo me deu aqui. Então vamos falar sobre essas três, e elas estão nesse grupo aqui, pseudo-cristãs. Existe linguagem parecida com a nossa, tem pontos de concordância entre a gente, certo? Parece, é pseudo-cristã, não é cristã, verdadeiramente. E essas são uma das mais perigosas, porque parece, tem coisa muito convincente, e eles são muito estratégicos. Eles não expõem as doutrinas mais profundas, né? Eles expõem aquilo que a gente também concorda. E isso atrai, porque eles expõem de uma forma muito bem explicada, muito bem colocada, muito bem didática, né? Mérito para eles aí, mas expõe de uma forma distorcida. A gente precisa ter muito cuidado. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, Jesus usou a palavra. Cada objeção, cada contraponto que Jesus faz ao diabo é um texto que ele cita da Bíblia. Só que o diabo também, ele usou um texto da Bíblia. Só que usou mal interpretado, mal aplicado. O diabo chega para Jesus e diz: Jesus, eu vou te colocar lá no pináculo do templo, na torre do templo, aproximadamente 70 metros de altura. A palavra diz que se tu se jogar de lá, os anjos vão te pegar. Ele cita o Salmo 91. Só que o Salmo 91 não diz se jogar, o Salmo 91 diz se cair. Viu como ele interpretou errado? Isso as seitas também fazem isso, elas interpretam errado. Se você não estiver atento, você recebe aquilo. Certo? O perfil dos adeptos das seitas geralmente são pessoas sinceras, porém desprovidas de conhecimento da palavra de Deus. Um outro grupo são as seitas espíritas. Quais são elas? O kardecismo, Legião da Boa Vontade, o LBV, né? Tem programas aí na Band da LBV, sempre focado na caridade, em ação social, muito bonito, muito atraente, sempre com a presença de atores, esportistas, pessoas importantes. Legião da Boa Vontade, mas é uma seita espírita. Racionalismo cristão, então são as seitas espíritas, ok? Então é o terceiro grupo. Quarto grupo, as seitas afro-brasileiras. Essa classificação, ela não é única. Tem alguns autores. Essa classificação é a classificação dada pelo Instituto Cristão de Pesquisa, que é um dos institutos mais abrangentes, mais confiáveis do Brasil, no estudo de seitas e heresias. Mas tem outros autores que fazem uma outra classificação, mas não altera nada, é só uma questão didática, certo? E existem as seitas afro-brasileiras. Quais são elas? Umbanda, Quimbanda, Candomblé, cultura racional. Alguns autores pegam a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé e jogam dentro do espiritismo. E divide o espiritismo alto, né, mais intelectualizado, e o espiritismo baixo, o menos intelectualizado. Certo? Mas essa divisão que eu estou usando é uma divisão que eu considero muito didática também. E existe o quinto grupo, que são as seitas orientais. Seixo Noye,
messiânica, Igreja Messiânica Mundial, Hare Krishna, meditação transcendental e outras do gênero, certo? Então são aí os 5 principais grupos de seitas e heresias, certo? Agora eu vou lançar aqui uma pergunta para vocês. Existe diferença entre seita e heresia? Ou é tudo igual? Quem pode falar aí alguma coisa? Rapidinho. É igual? Ou é diferente? Diferente? Um acha que é igual, outro acha que é diferente. Vamos complicar mais ainda. Qual é a diferença entre seita, heresia e erro teológico? Será que tem diferença? Não são iguais, há uma diferença. Alguém pode cometer um erro teológico e o erro teológico dele não ser uma heresia. E nem ele fazer parte de uma seita. Por exemplo, para nós o calvinismo não é uma seita e nem é uma heresia, mas é um erro teológico. Nós consideramos como um erro teológico. Mas não é uma heresia. Por que não é heresia? Porque não afeta as doutrinas fundamentais da fé cristã. O debate é só na ordem dos processos salvíficos. O que vem primeiro, o que vem depois. O debate é só isso. Mas o sistema compreende que Jesus é o Salvador, o sistema compreende que o pecado levou para a perdição, o sistema compreende que é o Espírito Santo que convence o homem, o sistema compreende aquilo que a gente compreende, a divergência é só na ordem. O que vem primeiro, a regeneração ou a fé salvífica? Então é um erro teológico, porém não é uma seita, nem uma heresia. Embora toda heresia seja um erro teológico, mas nem todo erro teológico é uma heresia. Há uma diferença entre seita e heresia. Aí pode passar aí, pode colocar, não sei se vai dar para os irmãos verem aí. Seita, ela vem do latim secta. Isso aqui é a definição do dicionário secular. Quer dizer, acho que está errado ali, acho que é selecionar, dividir, seccionar, dividir, sectar. De forma geral, uma seita é um conceito complexo utilizado para grupos que professam doutrina, ideologia, sistema filosófico, religioso ou político, divergentes da correspondente doutrina ou sistema dominante. Ou seja, heresia, amados, uma seita, aliás, ela é um grupo de pessoas que crê, segue e define uma facção religiosa fundamentada em doutrina ilegítima, ou seja, heresia. Seita é perversão religiosa cuja crença, prática e devoção se baseia em alguma falsa doutrina. Então a seita é a estrutura que abriga a heresia. A seita nasce geralmente em cima da heresia. Então a seita é um grupo, é a estrutura, é o sistema que vai difundir aquela heresia, que vai organizar aquela heresia, que vai expor aquela heresia. E a heresia, a palavra heresia, ela vem de um termo aireses, opinião, escolha, escola de pensamento, doutrina religiosa, ideias adulteradas ou doutrinas espúrias, falsas, ilegítimas, conjunto de doutrinas mesmo evangélicas, não condizentes com a Bíblia e com os princípios elementares da palavra de Deus. Existe seita do meu evangelho? Existe heresia do meu evangelho? Existem algumas. Os principais apologistas entendem que a teologia da prosperidade, ela é uma heresia. Embora nós não consideremos as igrejas que abraçam essa heresia uma seita, mas é uma heresia do meio evangélico. Diverge do ensinamento tradicional, reconhecidamente bíblico, não é?
é algo que nós vamos ver, é uma novidade, é uma inovação teológica que foi adicionada há uns anos atrás, né, ao Evangelho, à teologia tradicional dos cristãos, influenciado pelo capitalismo, grandemente influenciado pelo capitalismo. Então, há uma diferença, e é bom saber disso, porque nós estamos conceituando o que é seita, estamos conceituando o que é heresia, né, estamos conceituando o que são erros teológicos, né, de interpretação, ok? Então, quem quiser dá para ver aí. Quais são as características das seitas? Basicamente essas 6. Primeiro, novas verdades. As seitas trabalham muito com as 4 operações da matemática: adição, subtração, multiplicação e subtração. Novas, ou seja, ou elas adicionam algo ou subtraem algo. Novas verdades. E isso é que faz com que muita gente abrace uma seita, porque o ser humano ele gosta muito de novidade. Às vezes o ser humano ele não está compreendendo e nem faz por onde compreender, não é? Alguns pontos da vida cristã. Então surge ali uma novidade, algo novo. O ser humano ele gosta muito de descobrir a roda, né? Ou então o mito da grama do vizinho, ver algo sendo exposto, né? E aquilo é uma novidade. Se ele aprender aquilo, ele vai se destacar no meio onde ele está. Então chama a atenção. Existem heresias muito bem engendradas, organizadas. Não esqueçamos que os promotores de heresia, na maioria das vezes, eles são grandes ensinadores. A história da igreja, nós vemos os doutores, alguns doutores, homens que de fato receberam de Deus dons, mas que se perderam nas suas interpretações, homens chamados de heresiarcas, porque promoveram no início da igreja movimentos heréticos. Embora sendo heréticos, eles são doutores, eles são conhecedores da palavra, eles são muito bem articuladores. Então consegue enganar o leigo, consegue argumentar de tal forma que o cristão que não tem base bíblica se deixa levar, se deixa enganar. Então as seitas sempre trazem uma verdade nova, às vezes com o discurso de que as igrejas não estão pregando a verdade, ou estão ocultando a verdade, ou estão esquecidas de verdade, de algumas verdades. Então as seitas chegam com verdades novas. Uma outra característica das seitas que nós observamos é que elas têm novas interpretações da Bíblia. E essas novas interpretações são interpretações através de meios ilegítimos de interpretação. Interpretações totalmente equivocadas. Os irmãos sabem que tudo você tem que interpretar. Você compra um jornal, você tem que interpretar a notícia que está ali. Por isso que as pessoas que não sabem interpretar são chamadas de analfabetos funcionais, que lê uma notícia, mas não sabe interpretar a notícia. A Bíblia é um livro que precisa ser interpretado, mas não pode ser interpretado ao bel prazer do intérprete. Existem regras. Aí há uma disciplina teológica, 2 disciplinas teológicas, são irmãs, andam juntas, que é a hermenêutica e a exegese. A hermenêutica são as regras, a exegese é a aplicação dessas regras. Então não se pode interpretar a Bíblia a seu bel prazer. Há um fato engraçado, entre aspas, como diz o ditado popular, se não fosse trágico, seria cômico, de um líder de uma seita pequena, no sertão aí de Ceará, que tinha várias mulheres. E ele disse que provava na Bíblia que podia ter mais mulheres, né? E ele mostrava um texto
totalmente deslocado, né, do seu contexto, né, onde falava que o diácono deveria ser marido de uma só mulher, e ele era o pastor, podia ter mais de uma. Essa era a interpretação dele. Não, o diácono é só uma, mas o pastor pode ter mais de uma. Se é mau caratismo ou não, mas é um exemplo de como as seitas torcem as escrituras, né? E trazendo o que? Novas interpretações. Uma outra característica das seitas, ela tem uma fonte não bíblica de autoridade. Ou seja, a Bíblia vai ficar como uma fonte secundária. Nós vamos ver isso no mormonismo, nós vamos ver isso no adventismo, certo? Nós vamos ver isso nos testemunhos de Jeová. A Bíblia não é a principal fonte de autoridade. São outros escritos, são visões, são profecias, né? No catolicismo, que a Bíblia é colocada de lado, é colocada pelo lugar tradição, interpretação do clero, né? Então, é um exemplo que caracteriza seitas, certo? Uma outra característica das seitas, um outro Jesus. Aí eu queria ler um texto da Bíblia com vocês, 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3 e 4. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi um homem muito corajoso. Passou por muita coisa. Paulo nunca teve medo de morrer, Paulo nunca teve medo de ser açoitado, mas aqui Paulo mostra o grande medo dele, o grande temor dele. 2 Coríntios capítulo 11, versos 3 e 4. Paulo diz assim: mas eu temo, olha o medo de Paulo, mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos, olha o problema, outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebei outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçaste, com razão sofrereis. Outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. As seitas trazem isto. É a característica dela. Elas trazem um Jesus totalmente diferente do Jesus que nós temos estudado, aprendido e vivido. Por exemplo, os mormons trazem um Jesus polígamo. Um Jesus que se relacionou afetivamente, sexualmente, com Maria Madalena, com Marta. São doutrinas que não são pregadas logo de cara, mas são ensinadas com o passar do tempo e lá internamente. Então precisamos ter cuidado. Uma quinta característica das seitas: profecias falsas. A profecia, irmãos, a gente precisa diferenciar. Existe o ofício profético, o dom de profecia, certo? O ofício profético, ele não existe mais. Quem foi o último profeta? João Batista. Quando chega a dispensação da graça, o ofício profético acaba. O que existe? Existe o dom de profecia, né? E o dom ministerial do profeta, que nós cremos, lá de Gálatas capítulo 4, verso 11, nós cremos ser aqueles que Deus usa na pregação. E o dom de profecia que o Senhor concede aos membros da igreja, de acordo com a sua utilidade, com a sua vontade, que não pode jamais ser usado para trazer pontos doutrinários. Paulo diz qual é o objetivo do dom de profecia, que é edificar, exortar e consolar. Nada mais. Por isso que Paulo diz que as profecias devem ser o quê? Julgadas. À luz de quê? As Escrituras. Não pode haver choque. Não pode. Então, muito cuidado. Nós não devemos extinguir, como a Bíblia diz, as profecias, o ardor do Espírito, mas nós precisamos fazer como a Bíblia manda, examinar. E nenhuma profecia pode trazer ponto doutrinário. E igreja local jamais deve ser dirigida por dons espirituais, sim pelos ministeriais.
Na lista de Paulo, nunca vem os dons espirituais, dons ministeriais, é o que dirige a igreja. Os dons espirituais assessoram, são instrumentos nas mãos de Deus para a edificação da igreja, mas a profecia não pode trazer pontos doutrinários. E muitas seitas, nós vamos ver aqui, nasceram em cima de profecias. Tem até um caso inusitado de uma oração, que tinha lá uns irmãos orando, e conta-se a história que o irmão lá se levantou, e é interessante que na Bíblia os profetas diziam, assim diz o Senhor, de hoje diz assim, eis que eu sou Deus, né? É meio complicado, né? Os da Bíblia diziam, assim diz o Senhor, o Senhor está dando uma mensagem. E diz que nessa oração alguém se levanta e diz, eis que eu sou Deus, e eu estou muito triste com meu filho, porque eu já mandei ele vir buscar a igreja e ele não veio ainda. É uma quebra, né? Houve aí uma contenda com Jesus, porque já mandou vir buscar a igreja e não está querendo vir. Aí muita gente deu glória, glorificou, e não se percebeu que isso foi uma heresia, uma quebra numa doutrina tão perfeita que é a comunhão da Trindade, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, certo? Quais são as principais seitas pseudo-cristãs? Vamos deixar o catolicismo fora, porque muitos aqui já vieram de lá e já conhecem a base, não é? Então nós vamos falar primeiro dos Mormons. Principais seitas pseudo-cristãs, Mormons, né? Nós vamos ver as origens, a literatura e as crenças deles, certo? E ali está a foto do seu principal fundador, Joseph Smith. Os Mormons também, a sua igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também chamada de mormonismo. Foi fundada pelo norte-americano Joseph Smith. Segundo ele, a palavra mormon quer dizer muito bom. A palavra mor em inglês, contração de more, quer dizer muito, mas mon do egípcio, bom. Então, mormon quer dizer muito bom, certo? Esse cidadão, Joseph Smith, ele teve 3 visões. Olha aí as seitas usando as visões, né? Ele teve 3 visões. A primeira visão que ele teve, o Pai, o Filho e o Espírito Santo apareceram a ele e disseram para ele que nenhuma igreja da sua época estava pregando a verdade. É uma outra característica das seitas, elas são exclusivistas. São exclusivistas. Por isso que elas são proselitistas. O que é proselitismo? É pescar em aquário. Em vez de evangelizar quem está sem uma fé, o que eles fazem? A maioria dos adeptos de seitas são ex-evangélicos, que foram pescados, foram enganados, foram ludibriados, né? Então, a primeira visão dele aparece a Trindade. Depois ele tem uma segunda visão, onde aparece um anjo, chamado Moroni, mostrando que existem algumas placas de ouro, com várias revelações, com várias instruções, né? E terceiro, ele tem uma visão com João Batista, que, segundo ele, transfere para ele o sacerdócio, onde agora ele se torna uma autoridade espiritual, um sacerdote, certo? Então é assim que nasce o mormonismo, ok? O mormonismo ele nasceu em 6 de abril de 1830, em Nova York, Estados Unidos. É antiga, né? É muito antiga. Talvez você esteja se perguntando, mas como é que tem gente que ainda embarca nisso? Recentemente, né, acho que um camarada aí universitário que criou uma seita, a Comunidade do Afago, né? Não sei se vocês estão acompanhando, saiu até no Fantástico. Não sei se ele é da Unifor ou é da UFC. Eu sei que ele juntou aí uns 30 jovens ao redor dele, trazendo vários ensinos misturados, e promovia curso, e era muito caro, as pessoas pagavam esses cursos de yoga, de meditação, e não recebiam certificado, para que se houvesse
alguém subisse de nível, os rapazes tinham que ter relação sexual com ele, e havia punições com castigo físico. Então, gente, só acadêmicos. E eu conversando com meus colegas, e rapaz, como é que pode só acadêmico entrar numa barca furada dessa? Mas aí você vai meditar, vai ver que são pessoas fragilizadas emocionalmente, são pessoas decepcionadas com a vida, são pessoas aventureiras, né, no que diz respeito a ideologias, são pessoas que estão em busca de coisas não convencionais, não aceitáveis pela maioria, e enveredaram, né? E depois denunciaram ele. Mas é um exemplo de como as pessoas entram em seitas que a gente fica assim, boquiaberto, como é que pode alguém tão inteligente se envolver com isso? Os mormons têm suas principais literaturas, ok? É aquilo que eu falei, a Bíblia é secundária. Uma das coisas que as seitas fazem é usar a Bíblia só quando convém. Exemplo disso, Espiritismo. Espiritismo mutila a Bíblia, pega só os versículos que falam de amor, de caridade, né? Aqueles versículos que supostamente apoiam suas doutrinas. João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Onde eles tentam encontrar ali um apoio para a ideia de que os mundos são habitados por espíritos que vão reencarnando. Dizem que até que o planeta Terra é o planeta chave para a evolução, ou seja, quem fez ruindade encarna aqui. E parece que é mesmo, né? Vem aqui para o planeta Terra para evoluir, para aprender, né? Que é considerado um planeta não evoluído. Então eles procuram textos que supostamente apoiem suas doutrinas. Mas quando se depara com os textos que reprovam suas doutrinas, aí já desacredita da Bíblia. Os mormons têm 3 literaturas. Primeiro, o livro de Mormons, que na capa já vem com o nome, o outro evangelho, né? Aí a gente vê lá em Gálatas, Paulo dizendo que se um anjo do céu, parece que Paulo estava vendo o mormonismo, né? Moroni, a aparecer com outra mensagem, um outro conteúdo de ensinamentos morais, espirituais e éticos, Paulo disse: seja anátema. Então, na capa da Bíblia dos Mormons, o outro evangelho, já o título que tira a sua credibilidade. Então, eles têm o livro de Mormons, eles têm um outro livro que é chamado de Doutrinas e Convênios, são suas doutrinas organizadas, sistematizadas, e eles têm também o livro Pérola de Grande Valor. Esses livros são compilações de outros livros, de comentários da Bíblia King James nas suas primeiras versões, outros livros de história não reconhecida, ou seja, livros que não subsistem a um exame histórico, a um exame científico, mas são utilizados por eles. Quais são as principais crenças? Não tem, eu vou precisar que vocês aí anotem só os textos da Bíblia que são resposta a essas crenças, certo? Porque cada noite dessa seria uma seita dessa, então tem que ser bem rápido. As principais crenças do mormonismo, o que eles pensam de Deus? Eles conferem a Deus humanidade e pluralidade. Acredito que existem vários deuses e acredito que Deus toma forma humana, se relaciona com mulheres, tem filhos, né? E esses filhos são, por incrível que pareça, e isso faz parte da doutrina, né, deles. Mas será que isso é verdade? Anota aí, rapidinho, Números 23 e 19 e João, capítulo 4, verso 24, onde a Bíblia nos diz que Deus não é homem, mas que Deus é espírito. Não há humanidade nem carnalidade em Deus, né? Então não há pluralidade no sentido como eles pregam, vários deuses, não há. Então, uma das primeiras crenças sobre Deus é um Deus que se humaniza para relacionar-se afetivamente, sexualmente com mulheres, e pluralidade de deuses. Outra crença sobre Jesus, vem Jesus como polígamo,
João capítulo 2, eles acham que ali foi uma festa de casamento de Jesus, onde falta o vinho, né? É uma interpretação totalmente absurda. Lembra que eu disse que as seitas, as heresias externas, são mais fáceis de detectar? Essa é uma delas. Eu acho que um crente, para abraçar isso aí, ele precisa estar muito vazio de entendimento do que a palavra de Deus diz no seu básico, né? Para aceitar isso aí. Embora seja uma coisa que eles não ensinam de cara, ok? Eles ocultam. A gente vai ver que as seitas são espertas. Há doutrinas que eles não ensinam de cara. É com o tempo. O adventismo tem seitas que é com o tempo. Eles jogam aquilo que é comum. Eles jogam aquilo que a gente concorda. Para se mostrar o quê? Uma co-irmã, uma igreja co-irmã, uma igreja evangélica, uma igreja cristã. Mas depois vai mostrando os seus ensinos progressivamente, e às vezes a pessoa que está lá se deixa levar porque já está lá. Será que Jesus é polígamo? Não. Resposta, João capítulo 1, versículo 1, onde diz que ele é Deus, porque o texto diz que ele é o verbo que estava com Deus e era Deus. E também anote aí, João 8,58 e João 17,5. São as respostas para essas concepções aqui. O que ele diz sobre o Espírito Santo? Ele diz que o Espírito Santo é um personagem de Espírito. Ou seja, o Espírito Santo não é Deus, porém é um homem que a sua substância é espiritual. Algo que nós não concordamos, algo que nós entendemos que o Espírito Santo é Deus, né? Não é um personagem de substância espiritual, mas ele é Deus. Então, anota aí João 14, versos 16 e 17. São alguns textos que eu estou colocando como respostas a essas concepções equivocadas dos mormons. Certo? A gente aqui vai mais a dizer o que eles acreditam do que propriamente refutar detalhadamente devido ao tempo. O que eles ensinam sobre a Bíblia? Eles mostram que a Bíblia é incompleta e cheia de erros. Por isso que eles usam essas literaturas para tentar complementar as Escrituras. Então, na visão deles, as Escrituras são incompletas, cheias de erros, que precisam das revelações de Moroni, que precisam das revelações dadas ao seu fundador. O seu fundador veio trazer uma interpretação correta, dentro da perspectiva deles, que estava sendo interpretada errada, certo? Mas nós sabemos que não. Anote aí, 2 Timóteo 3,16, onde Paulo diz que toda a Escritura é inspirada, é proveitosa para atingir os fins estabelecidos por Deus. 2 Pedro 1,21, onde Pedro diz que a palavra de Deus ela não foi escrita, registrada, organizada por vontade humana, mas foi inspirada, a palavra inspirar, soprada pelo Espírito Santo de Deus aos homens, e não foram qualquer homens. Pedro diz que foram homens santos, de comunhão com o Senhor, que registraram as Escrituras. O que eles dizem sobre o homem? Os mormons pregam que o homem é pré-existente. Antes de nós virmos a esse mundo, a nossa alma, nosso espírito já existia em um outro mundo. Meio parecido aí com o espiritismo, né? Mas não é isso que a Bíblia ensina, lá em Gênesis 2, 7 a 25, onde ali é criado o corpo do homem, e ali é criado a espiritualidade do homem, a sua alma e o seu espírito. Não há possibilidade de uma pré-existência. Uma alma já existente no mundo espiritual, só esperando um corpo ser feito para ser preenchido, para ser ocupado. Nós não reconhecemos essa doutrina, nós não reconhecemos essa verdade, certo? Essa mentira, aliás. O que eles dizem sobre a salvação? Os mormons pregam o universalismo, que mediante a obediência da religião mórmon, os homens serão salvos. E até aqueles que não obedecem serão alcançados ainda, serão salvos.
né? Isso é um posicionamento teológico chamado de universalismo, que o catolicismo também tem, também adota. E tem algumas igrejas evangélicas já abraçando. Ou seja, no final todo mundo vai ser salvo pela misericórdia, pela graça, né? Mas nós não cremos nisso, porque a luz da Bíblia é muito claro e a Bíblia fala da perdição eterna. João 3,5 é dito que só vai entrar no reino de Deus quem nascer de novo. E o novo nascimento, teologicamente, é chamado de regeneração, ou seja, regenerado. Tem uma experiência de salvação com Cristo. O batismo, o que eles dizem sobre a doutrina do batismo? Eles veem no batismo a remissão de pecado. E aqui alguns crentes também, ingenuamente, acreditam, e eu já vi até gente pregando, que no ato do batismo, nas águas, os pecados são perdoados. Não é. O batismo é um símbolo de uma realidade espiritual que já aconteceu. Ele não perde o valor por isso. Ele continua tendo seu valor, é uma ordenança de Cristo, é necessário essa demonstração pública de que alguém morreu para o pecado, ressurgiu para uma nova vida em Cristo. O batismo simboliza a nossa imersão no corpo de Cristo, místico, espiritual, e a nossa identificação com a igreja local que está nos batizando. Certo? Mas não há perdão ali. Batismo é para os perdoados. Não há salvação ali. Ok? O batismo são para os salvos. Porque aí você vai enveredar por um erro grotesco de achar que há poder naquelas águas, e achar que a salvação é ali, e não é. Ali é para os salvos. É uma ordenança de Cristo, certo? Necessário para a vida cristã, mas não há remissão de pecados ali. A remissão de pecados é quando nós temos um encontro pessoal com Cristo, verdadeiramente, né? Espiritualmente. Depois você lê aí Romanos 6,4. E os mormons, o que eles dizem sobre o castigo eterno? Eles acham que o castigo é eterno em relação a Deus. Como Deus é eterno, no momento que ele aplicar o seu castigo, será o castigo eterno. Mas eles não acreditam que o castigo eterno é o inferno, né? Onde as pessoas que rejeitaram a Cristo, que viveram rebeldemente contra a palavra de Deus, serão lançadas à luz da Bíblia. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 a 15, né? É bem claro ali. Ok? Deu para perceber aí um pouquinho do que os mormons ensinam, da visão que eles têm, certo? Vamos para os testemunhos de Jeová. Suas origens, sua literatura e suas crenças. Os testemunhos de Jeová também são chamados, o movimento é chamado de jeovismo, russelismo, né? Por causa do seu líder, Charles Taze Russell. Quais são as origens dos testemunhos de Jeová? E eu vou frisar isso aqui. Nasceu com esse cidadão, Charles Taze Russell, que era presbiteriano, viu? A turma gosta de dizer que as heresias nascem do pentecostalismo, ó, presbiteriano. E depois ele saiu do presbiterianismo e foi para o adventismo, que é mais antigo do que o jeovismo. E lá ele herdou algumas coisas, nós vamos ver. Ele profetizou a segunda vinda de Cristo no ano de 1914. Como chegou 1914, Jesus não veio, ele adiou, deu lá uma desculpa que errou o cálculo e remarcou a data para 1918, certo? Então os testemunhos de Jeová, eles iniciaram já com um erro grotesco, certo? Nós estamos tendo aqui a possibilidade de saber disso, mas você sabia que eles não sabem disso? Os adeptos, primeiro, eles não leem outra literatura. Eles são extremamente desestimulados de ler a Bíblia ou de ler qualquer outra literatura, sobre pena de punições internas e ameaças espirituais. Então eles não sabem desses fatos.
Eles não sabem desses fatos. Certo? Eles não sabem. Muitos deles aqui foram presos, cometeram crimes, mas os adeptos de hoje não sabem disso, porque isso não é ensinado lá. Lá é pintado o fundador perfeito, homem de Deus, piedoso, levantado pelo Senhor, mas a história secular mostra que não. Foram pessoas equivocadas, foram pessoas artificiosas, foram pessoas que não tinham vida para serem seguidos como líderes. Então eles não sabem. O grupo foi identificado por vários nomes. No início, eles foram chamados de russelismo, alvorecer, aurora do milênio, estudantes da Bíblia, torre de vigia. Foram os nomes que eles foram conhecidos e eles usaram no início do movimento, até chegar com o nome de Testemunha de Jeová. Certo? Quais são as suas literaturas? Eles têm uma tradução chamada, a Bíblia deles é uma versão diferente, certo? É uma tradução chamada Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. A abreviatura TNM. Eles pegaram ao longo dos anos versões espalhadas pelo mundo e foram trocando os textos para que os textos dessem apoio às suas doutrinas, certo? Então é uma tradução que não é reconhecida no mundo inteiro pelos grandes estudiosos das escrituras, das traduções, não é reconhecida como confiável, pelo contrário, é uma falácia, é uma tradução eivada de erros grotescos, onde eles alteram textos para dar apoio às suas doutrinas. Por exemplo, João 1:1, na nossa Bíblia, onde diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus. Eles trocam. No princípio era o Logos, né, um princípio ativo de poder. E o Logos estava com Deus, e o Logos era um Deus. Porque eles não reconhecem a divindade de Cristo. Dizem que Cristo é um Deus menor, uma criatura, primeira criatura. Então eles mudam para poder apoiar suas doutrinas. Aonde tem Espírito Santo eles trocaram e colocaram força ativa de Deus, certo? Então não é confiável. Então é uma Bíblia mesmo com a tradução totalmente viciada. Eles têm têm uma outra literatura chamada Estudos das Escrituras. É um livro pequeno, parecido com a teologia sistemática, em que as doutrinas deles estão todas organizadas. Certo? Terceira literatura deles é a revista Sentinela. Quem aqui já viu a revista Sentinela? Todo mundo, né? E a quarta literatura é a revista Despertai. É através e tem outros livros, mas essas 4 aqui são as bases. Nenhum testemunho de Jeová lê a Bíblia sozinho, ele só lê a Bíblia acompanhado desses livros, dessas revistas. Ele não lê sozinho, certo? Ele não lê sozinho. Existe o chamado corpo governante, formado por 12 teólogos jeovistas, que escrevem essas revistas e vão alimentando sua membresia pelo mundo inteiro com os ensinamentos, com as doutrinas deles. Então são aqui as 4 literaturas dos testemunhos de Jeová, certo? É uma seita muito organizada, você vê pelos templos, não é? Até bonito, estilo de apresentação deles, eu particularmente eu acho, certo? Trabalham, são proselitistas também, oferecendo seus estudos bíblicos nas casas, não é? Não nos veem como irmãos em Cristo, é aquilo que eu falei, são exclusivistas, certo? Quais são as suas crenças? Bem, eles têm muitos pontos de concordância com a gente. Eu vou destacar aqui apenas 3 crenças divergentes. Eles rejeitam a doutrina da Trindade,
certo? Eles creem. O que é a doutrina da Trindade? Nós, cristãos evangélicos, cremos que Deus é um só. Porém, Deus subsiste em 3 pessoas. 3 pessoas diferentes, distintas, mas iguais em poder, espiritualidade, santidade, perfeitas em unidade, plenas em vontade. A Trindade ela é mais aceita do que compreendida plenamente. Mas digamos, não é um exemplo muito legal, porque a Trindade é algo tão grande, você usar um exemplo tão simplório, né? Mas didaticamente, um ovo. Um ovo é um ovo, mas tem 3 elementos: casca, gema e clara. Mas ninguém diz que é 3 ovos. 3 ovos. É um ovo. O sol, luz, calor, substância. Mas é um só. Quem é do tempo aí do som 3 em 1? Disco, rádio e fita. Mas era um só som. Então Deus subsiste em 3, é um só Deus. Os testemunhos de Jeová nos acusam de adorarmos 3 deuses. Mas nós adoramos a um só Deus que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não tem ninguém maior do que o outro. Quando você vê Jesus dizendo que o Pai é maior, é porque ele estava em carne. Mas depois a coisa iguala. Só que os 3 têm papéis diferentes e executam com muita perfeição. Uma perfeição tão grande que nós, seres humanos imperfeitos, temos dificuldade de mensurar. Alguém uma vez chegou para mim e disse assim: por que é a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa? Dá a ideia de um pódio, né? Primeiro é o maior, segundo é o menos maior, o terceiro já é maior do que o segundo. Mas essa expressão, primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, não estabelece um nível de autoridade. Estabelece a cronologia da revelação. Quem se revela primeiro ao ser humano? O Pai, por isso que ele é a primeira pessoa da Trindade. Quem se revelou em segundo lugar à humanidade? O Filho, por isso que ele é a segunda pessoa da Trindade. Quem se revelou em terceiro lugar à humanidade? O Espírito Santo, por isso que ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas não é um pódio, certo? Nós vemos a Trindade por toda a Bíblia. Embora o termo não esteja na Bíblia, mas é bíblico a verdade. Eu vou só citar aqui a criação. Só a criação. Onde Gênesis 1:1 diz que Deus criou. Lá em João 1:3 diz que Jesus, se não fosse ele, nada do que foi criado se fez. E lá em Jó 33:4 diz que o Espírito Santo também fez parte da criação. Olha os 3. E os exemplos são muitos, que não dá tempo. Depois a gente pode marcar um estudo só sobre a Trindade, que já é muita coisa, certo? Mas os testemunhos de Jeová rejeitam piamente a doutrina da Trindade, certo? Nos acusam de politeístas, nos acusam de adorar 3 deuses. Segunda doutrina que eles rejeitam a divindade de Jesus. Eles dizem que Jesus foi um ser criado. Aí eles pegam um texto, está lá em Colossenses, que diz que Cristo é o primogênito da criação. Mas não é que ele foi o primeiro criado, é que através dele que os outros foram criados. A Bíblia diz que sem Cristo nada do que existe existiria. Alguém já disse que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo ornamentou, deu vida. Então eles rejeitam. Aí nós vamos ver a divindade de Cristo, lá em João capítulo 1, verso 1 e verso 3, onde claramente a Bíblia diz que ele era Deus, que ele é divino. E a terceira doutrina que eles rejeitam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Chama o Espírito Santo de força ativa e influência divina. Só que o Espírito Santo não é uma força ativa, ele é uma pessoa não humana, espiritual. Ele tem sentimento, ele tem vontade, ele tem consciência.
Ele fala, Atos capítulo 8, verso 29, Atos capítulo 13, versículo 2, ele fala. Então ele é um ser, é uma inteligência espiritual. Se você pegar textos onde está lá o Espírito Santo falando, intercedendo, sentindo, e tirar o nome Espírito Santo e botar força ativa, você vai ver que não faz nenhum sentido. O Espírito Santo é Deus, é divino, certo? É divino. Terceira religião, terceira seita, adventista do sétimo dia, ou também chamado de sabatistas, ou simplesmente adventismo. Vamos ver aí as origens, né? Está aí o seu fundador, William Miller, e depois a sua substituta, Ellen White, né? A profetisa do movimento. Esse William Miller, ele é reconhecido dentro do movimento como profeta e fundador. Ele era um pregador batista, certo? Ele veio da igreja batista. Ele sempre foi muito voltado para o estudo de escatologia. Ele sempre tem dois perigos com escatologia. Mas o problema não é a escatologia, o problema é o ser humano. Que eu recomendo, e eu estou tentando fazer um estudo sobre isso, escatologia, me aprofundar mais nisso, que é importante para a igreja não pode perder sua visão escatológica. Mas tem dois problemas: a escatolomania e a escatolofobia. A escatolofobia é o medo das profecias. Tem crente que tem medo do Apocalipse. Alguém aí já leu o Apocalipse? Poucos. A maioria lê Salmos, Provérbios, que é agradável. Mas quando vê Apocalipse, aquelas taças, aqueles juízos, aquela besta que sobe do mar, aquela besta que sobe sobre a terra, meu irmão, tem crente que tem medo. E o livro do Apocalipse, irmão, foi escrito para trazer consolo à igreja que estava sofrendo com a opressão de Roma, mostrando que o mal seria vencido. Um dia eu ouvi uma pessoa na rádio dizendo: o mal vai prevalecer. Meu Deus, um crente não leu a Bíblia já diz, irmão. Irmão, tudo já deu certo, irmão, está aqui. Tem mais dúvida não, é só quem não leu. A Bíblia já traz o fim da história, deu certo, a igreja venceu, triunfou. O mal já perdeu. A atividade do mal não é ganhar. O diabo sabe, meu irmão, que já perdeu. Qual é a atividade do diabo? É aumentar o time de perdedores, só isso. O diabo já sabe que não tem chance, meu irmão. O diabo já sabe, o diabo conhece o Apocalipse de frente para trás, de trás para frente, já sabe que está lascado, está condenado. Então qual é o trabalho dele hoje? É aumentar o time. Né? É aumentar o número de perdedores, de condenados, de fracassados, é isso. É aquela história: eu vou, mas vou levar uma ruma. Foi o que ele fez no céu, levou a terça parte dos anjos. Então ele quer levar muitas pessoas com ele. Então Miller era muito focado no estudo. Pronto, voltando, escatolomania e escatolofobia é o medo. Escatolomania é aquela fissura pelo Apocalipse. Aí nasce as teorias das conspirações, que é a escatologia intuitiva, né? Várias teses. Tem gente viajando na maionese aí, né? Tem gente que é fissurado em escatologia. Eu estava uma vez numa escola bíblica e um pastor disse que de madrugada o telefone toca. O telefone tocando de madrugada não é coisa boa, geralmente é alguém que morreu, né? O telefone do pastor tocou de madrugada. O pastor foi atender, já apreensivo, coração já acelerado. E era um irmão. O irmão disse: pastor, estava sem sono, estudando Apocalipse. E eu li aqui sobre a besta do Apocalipse. O senhor sabe quem é? O pastor disse: a besta não, mas o besta eu sei. Né? O pastor disse: a besta eu não sei não, mas o besta do Apocalipse eu sei. Então Miller era muito focado nisso aqui. Gostava de estudar sobre a vinda de Cristo. Ele fez previsões também. Né? O T.S. Russell,
abraçou essas previsões também, fez. E ele aqui fez várias previsões e nós vamos ver que a substituta dele fez mais ainda. Quais foram as previsões? Em 1818, ele disse que daquela data em diante, 20 anos daquela data em diante, Jesus viria. Jesus não veio. Aí depois, em 1831, ele disse que Jesus viria em 10 de dezembro de 1843. Jesus não veio. Certo? Depois ele marcou uma outra data. Ele disse que Jesus ia vir em 22 de 10 de 1844. Irmão, Jesus não veio e ele quase morre. O pessoal quase mata ele. Porque muita gente vendeu as coisas, muita gente pediu para sair do trabalho. É igual aqui, não falaram que vinha uma onda, né? Aí um gente vendeu aí apartamento da beira-mar, baratinho, muita gente acreditou. Então muita gente acreditou e ele foi quase lixado. É tanto que o que acontece? Ele retorna para a Igreja Batista. E termina a sua vida como crente, sem dar trabalho, esqueceu aquilo ali, ok? Só que ele já tinha organizado a igreja foi organizada em 1860. Os discípulos dele levaram a coisa. Ele abandonou, se converteu, voltou para a igreja dele, foi um crente piedoso depois, mas ficou alguns discípulos. O nome de alguns: Hiram Edson, Joseph Bates e Ellen White. Essa turma aqui levou o movimento. Desses discípulos se destacou essa mulher. Ela tinha uma forte ênfase nos dons espirituais. Particularmente o de profecia. Ela tinha uma forte ênfase nos dons do Espírito. E ela influenciou esse movimento por 50 anos. Com revelações, com profecias, com sonhos. Há um livro dela, O Conflito dos Séculos, que é uma das literaturas fortes deles, certo? É uma base da literatura deles. E ela também fez muitas previsões sobre a vinda de Cristo. Muitas. Só anote aí. Ela previu que Jesus ia vir em 1847, não veio. Ela previu que Jesus ia vir em 1850, não veio. Ela previu que Jesus ia vir em 1852, não veio. Ela previu que Jesus ia vir em 1854, não veio. É igual às Olimpíadas, 2 em 2 anos. Mas Jesus não vinha. Ela previu que Jesus ia vir em 1855, também não veio. Ela previu que Jesus ia vir em 1866, em 1067, em 1077, Jesus não veio. Aí ela deu uma sacada. Né? O pessoal estava, como é que pode? Foi profetizar Jesus vir, não veio? Ela disse, não, Deus me revelou. Ele veio. Só que ele não veio para a terra. Ele entrou no santuário celestial para iniciar um processo de purificação do santuário espiritual. Quando ele terminar, ele vem buscar a igreja. Aí a turma engoliu essa até hoje. E sem falar que muitos adventistas não sabem disso. A maioria não sabe disso. Isso não é ensinado internamente. Mas olha que o movimento já começou com mentira. O movimento já começou com mentira. Mas isso não é mostrado, isso não é ensinado, isso é mostrado os pontos positivos, possíveis pontos positivos desta fundadora, desta mulher. Quais são as literaturas deles? As profecias e as visões, certo? Eles não têm livros que substituem a Bíblia como as outras, mas a interpretação bíblica é muito direcionada pelas profecias e pelas visões dessa profetisa deles. Ela tem uma influência muito grande sobre o movimento. Assim como um presbiteriano não prega sem falar de Calvino, um adventista, não, você pode ver, ele não prega se não falar dela. Não na TV, porque eles querem ocultar um pouco, né? Eles querem ser o mais bíblico, o mais evangélico possível. Mas tem um programa deles lá, Escola no Ar, se eu não me engano, que ele já mostra as doutrinas mesmo.
certo? Já mostra as doutrinas mesmo. Quais são as crenças do adventismo? E tem uma coisa, viu, irmãos? Não se engane não, a gente vê os adventistas como irmãos em Cristo. E a gente vê a igreja adventista como uma igreja co-irmã, mas ele não nos vê assim. Ele nos vê como perdidos, que precisam ser evangelizados. É tanto que tem um livreto deles que dizem que nós que não guardamos o sábado, mas guardamos o domingo. Eles dizem que o domingo é a marca da besta. E nós temos essa marca, certo? Se você entrar mesmo nos escritos deles, você vai encontrar isso. Então, para eles, nós temos a marca da besta. Porque o dia é o sábado. Então, olha como a coisa não é como a gente pensa. Certo? Por isso que a gente precisa ter muito cuidado. As seitas são artificiosas. Certo? Elas pescam em aquário. E o pescador usa iscas variadas para atrair. Primeira doutrina deles, o sono da alma. Ou seja, o estado de silêncio, de inatividade, de inconsciência. Quando alguém morre, fica inconsciente, fica inativo, é um sono. Tem crente que pensa assim, mas não é. Tarefa de casa, Lucas 16, 19, 31. Leia, você vai ver. É a parábola do Lázaro, não é? Do rico e do mendigo. Um morre, vai para o Hades, o mundo dos mortos. O outro morre, vai para o paraíso, é levado pelos anjos. Lá se veem, se conhecem, falam, sentem, dialogam, debatem. Não é o que aquele homem diz? Irmão, como é que aquele homem sabia que Abraão era Abraão? Outra resposta, no céu a gente vai se conhecer, mas é claro. Lá ninguém vai ser mais limitado do que já somos aqui. Assim como chegou lá, Abraão. O cara nunca viu Abraão. Né? Mas a compreensão de pronto será expandida. Então ele olha, vê Abraão, faz contraponto. Abraão, deixa alguém voltar para falar para os meus irmãos, terem cuidado para não vir aqui. Abraão disse, não pode. Aí ele faz um contraponto, não, mas se ele for, eles vão dar ouvido. Abraão, não, ele lá já tem a lei, já tem os profetas, já tem a pregação da palavra a se converter. Mas se conhece. Os adventistas têm a maior raiva de Lucas 16, diz que é uma mera parábola, mas querido, não é parábola, tem nome, e mesmo que fosse parábola, as parábolas de Cristo não envolvem mentira. Todas elas têm verdades. Todas elas têm verdades. Então, quando a Bíblia fala que alguém quando morre, dorme, está falando da falta, da ausência de atividade física. Mas a espiritual continua. Espiritual continua. Certo? O corpo é que cessou suas atividades. E lá em Eclesiastes que fala muito sobre isso, sono. Alguém morre, está dormindo. Mas observe que Salomão usa a expressão debaixo do sol. Ele está falando da existência horizontal humana. Realmente o corpo cessou as atividades, o corpo fica inerte, mas a alma e o espírito ficam ativos. Segunda crença, segunda doutrina deles, a aniquilação dos ímpios. Pregam que o pecado e os pecadores serão exterminados, mas a Bíblia não diz isso. Lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 10, anote, fala que eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Para todo sempre. E a pedra de toque deles, a crença deles, a guarda do sábado. Para eles, a guarda do sábado é um sinal de que verdadeiramente alguém é cristão. Só que nós vemos, à luz de Êxodo, capítulo 20, verso 1, que a guarda do sábado foi para os israelitas. E vemos lá em Colossenses 2, verso 14 e 17, que o sábado era um aspecto da lei, no seu aspecto litúrgico. A lei tinha o seu aspecto civil,
seu aspecto moral, seu aspecto litúrgico. O seu aspecto litúrgico cumpriu-se na pessoa de Cristo. E dentre eles estava o sábado. Agora, fica um princípio do sábado para nós, que é o descanso. Não necessariamente no sábado. Mas não há uma obrigatoriedade de guardar o sábado. Mesmo porque a gente nem sabe se o sábado é sábado. Que a Bíblia fala de um dia perdido lá em Josué. A Bíblia fala do relógio que retrocedeu do rei, lá no Antigo Testamento, né? Rei Ezequias, né? Então o sábado. E outra coisa, queridos, tudo que está no Antigo só deve ser doutrina para nós da nova aliança se estiver repetido no Novo. Os 10 mandamentos, 9 são repetidos, reiterados, reforçados no Novo, mas o sábado não. Pelo contrário, Cristo foi dizer, olha, o sábado foi criado por causa do homem, não foi o homem criado por causa do sábado. Jesus diz, o homem é maior do que o sábado, gente. E se você ler o Novo Testamento com calma, você vai ver que uma das razões por que mataram Jesus foi o sábado. Sempre quando Jesus quebrava o sábado, a Bíblia diz que eles intentavam matar Jesus. Querido, Jesus era o sábado, era o descanso para nossas almas. Ele era o sábado se cumpria na pessoa dele. O que fica é um princípio prático, de que o ser humano precisa cuidar da sua vida de tal forma que possa descansar também. Cuidar dessa máquina que é o corpo humano, cuidar desse tempo que o Senhor nos deu. Uma outra crença dele, a proibição de alimentos. Eles são muito cuidadosos com isso, mas eles trazem isso para o campo espiritual. E há alimentos que são proibidos, né? O adventista ele tem uma dieta muito cuidadosa, porque ele aplica aquelas recomendações lá em Levíticos, de alguns tipos de alimentos não poderiam ser ingeridos ou comidos, não poderiam fazer parte da dieta de Israel. Mas a gente precisa observar algumas coisas. Primeiro, o contexto em que eles estavam. Alguns alimentos não eram propícios para aquele contexto em que eles estavam, de uma caminhada no deserto. Mas no Novo Testamento, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 5, Paulo já diz a Timóteo, come tudo que tiver no mercado, dá graças a Deus, não tem mais nada impuro. Não tem mais nada impuro. O adventista fica perplexo quando vê um crente comendo uma carne de porco, que é impuro, né? Comendo uma lagosta, que é impuro. Mas era impuro na antiga aliança. Na nova aliança, Paulo já diz, olha, não tem mais nada impuro. Ora, dá graças a Deus, meu irmão, e passa para dentro. Né? Passa para dentro. Certo? Agora, irmãos, olha, uma outra doutrina deles, a do santuário. A doutrina do santuário quer dizer que a expiação não foi feita na cruz, mas foi feita no santuário celeste, em 1844. Que é para justificar os erros das previsões. Que Jesus veio em 1844, porém entrou no santuário celeste, está purificando ele até hoje. Está em andamento essa purificação. Quando ele terminar, ele vai voltar para buscar a sua igreja, para que a sua igreja possa fazer parte nesse santuário. Só que a Bíblia diz lá em Hebreus 1:3, Hebreus 9, 23 ao 28, que a purificação já foi feita do santuário celestial e a nossa expiação foi feita lá na cruz do Calvário, não havendo mais necessidade de nenhuma expiação. Agora, a doutrina mais terrível deles, você nunca ouviu falar. Você só quem está lá dentro. Essa é terrível. É chamada de juízo investigativo. E essa aqui eu vou ler com vocês, já para terminar. Abra sua Bíblia lá em Levíticos, capítulo 16, verso 22. O tempo está indo embora. Tenho bem 5 minutos. Levítico 16, verso 22. Levíticos 16, versículo 22.
e depois o verso 26. O bode expiatório. Isso aqui era um rito realizado por Israel no deserto. Verso 22. Assim, aquele bode... Deixa eu explicar o contexto. Havia um rito em que se trazia dois bodes para o sacerdote. Ele sacrificava um pelo pecado do povo, colocava suas mãos na bacia com sangue daquele que foi sacrificado pelos pecados do povo e botava a mão molhada de sangue na cabeça do outro bode e tangia ele para ele sair no meio do deserto. Qual era o simbolismo? Aquele bode, chamado bode expiatório, daí nasce a expressão, fulano foi o bode expiatório, ou seja, fulano levou a culpa. Simbolicamente, a culpa dos pecados era jogada sobre ele, esse bode, e ele era tangido para simbolizar os pecados que eram afastados do povo de Deus, certo? Então o texto, Levíticos 16, 22, o contexto é esse. Então vamos ler para a gente ver o que os adventistas ensinam sobre isso. Diz assim: assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Verso 26. E aquele que tiver levado o bode, que era o bode emissário, lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. O que é que os adventistas dizem? Que o cordeiro que foi morto é Cristo. E o bode expiatório, ou bode emissário, é Satanás. Que os nossos pecados foram levados, foram depositados em Satanás. Isso é grave, porque mostra Satanás como um co-salvador. Isso mostra Satanás como tendo participação na nossa salvação. Nossos pecados foram lançados e carregados por Satanás. Só que a Bíblia diz lá em Isaías 53, verso 9, que foi Cristo que levou sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, verso 29, quando João Batista vê Cristo, diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não foi o diabo que levou nossos pecados. Pregar isso, queridos, é um sério risco. É colocar Satanás como coparticipante da nossa salvação. E ele não tem nada a ver com a nossa salvação. É acreditar a ele uma parcela da nossa redenção. Gravíssimo isso. Mas é algo que não é ensinado na TV, é algo que é ensinado internamente nas escolas dominicais, na literatura interna, mas que é uma heresia terrível. Então essas são as principais crenças dos adventistas. E eu quero finalizar com a reflexão de Santo Agostinho, que ele diz assim, tem aí nos slides: nascem heresias e dogmas perversos somente quando as boas escrituras, que é a Bíblia, não são bem entendidas. Querido, você vai ler a Bíblia e não vai entender algumas coisas. O erro não está na Bíblia, o erro está em nós. As seitas vão aparecer mostrando erros na Bíblia para você. Não são erros, são dificuldades bíblicas, que com um pouquinho de pesquisa você descobre o verdadeiro sentido. Um dia alguém chegou para mim e disse: como é que pode? Mateus disse que Jesus morreu em determinada hora, Marcos disse que foi em outra. Isso é um erro? Eu disse: não, é uma dificuldade bíblica. Como é que eu descubro? Como é que eu resolvo? Pesquisando. Eu vou descobrir que Mateus foi escrito por judeus, e a contagem do tempo dos judeus era uma. Eu vou estudar Marcos, vou descobrir que Marcos foi escrito para os romanos. A contagem de tempo dos romanos era outra. Então não tem erro. Cada evangelista escreveu para uma classe específica e escreveu de acordo com a compreensão daquela classe. Não tem erro. Ah, mas um evangelho diz que era
era 2 aleijados, o outro disse que era só um. Não é erro, é dificuldade bíblica que dá para resolver. Eu encontro lá no centro, pastor Edivan, como é o nome do irmão? Heron, e como é o nome do irmão? E o Deci. Encontro os 3 lá no centro, Edivan, Heron e o Deci. Aí eu chego para o irmão ali, como é o nome do irmão? Marcos. Irmão Marcos, lá no centro eu vi o pastor Edivan e o irmão Heron. Está errado? Eu não citei o irmão, mas está errado? Não. Poderia dizer, ei, Marcos, pai, eu vim lá do centro, vi o pastor Edivan, ó. Está errado? Não. Um evangelista citou 2 aleijados, outro citou só um. Qual o problema? Cada qual escreveu para uma classe, cada qual escreveu com um propósito. Não são contradições, são dificuldades. Ok? Então, amados, isso aqui é só uma pincelada. Cada religião, cada seita dessa seria um encontro para a gente entrar um pouquinho mais, né? Mas foi só para os irmãos terem uma ideia como é importante esse tema, como a igreja, que é a coluna da verdade, diz Paulo, precisa se insurgir contra o erro, e como a igreja precisa estar bem familiarizada com a palavra de Deus, para detectar o erro e rejeitá-lo de pronto. De pronto. Paulo elogia uma igreja, a igreja da Tessalônica. Aliás, a igreja de Bereia, os irmãos de Bereia, os bereanos. Paulo não elogia eles porque são muitos, Paulo não elogia eles porque são ricos, Paulo não elogia eles porque são bíblicos. Tudo que Paulo pregou, eles queriam ver onde é que estava. Então vamos ter esse desejo. O pastor Edivan disse que há um desejo nos irmãos de aprender, e aqui há um número enorme. Eu vim pensando que ia falar para 10 pessoas. Mas aqui tem 2 vezes o que dá no culto lá na minha congregação na semana. E muita gente, estão de parabéns. E eu trouxe esse livro. Esse livro é o livro clássico do tema. É antigo, foi um dos primeiros livros que eu adquiri, mas ainda continua atual. Qualquer coisa que vou falar de seita e heresias, esse livro é um dos encabeceados. Seitas e heresias, um sinal dos tempos. Pastor Raimundo F. de Oliveira, da CPAD. Aqui ele fala sobre catolicismo romano, espiritismo, adventismo, sétimo dia, testemunho de Jeová, mormonismo, evolucionismo, neomodernismo teológico, congregação cristã do Brasil, só Jesus, o teosofismo, né, comunismo marxista, racionalismo cristão, maçonaria, baraísmo, ciência cristã, sexnoyer, munismo e ecumenismo. Tudo aqui ele fala, esboçadamente, com textos bíblicos respondendo contra. Adquira, baratinho, né? Às vezes a gente acha caro um livro. Deixa eu te dar uma dica: quando você for comprar um livro, não olha para a capa não, vem aqui para o final, para a bibliografia, e veja quantos livros ele consultou para escrever esse livro. Talvez, eu não sei, talvez esse livro seja uns R$30, mas ele gastou bem uns R$1.000 para escrever. Então não é caro. Uma pizza marromena é 25, 30, 35 e não deixa muita coisa, né? Mas isso aqui, ó, deixa muita coisa, ok? Então, agradeço a Deus, pastor Edivan, a paciência de vocês, e vou finalizar que o tempo já passou. Amém? Deus abençoe os irmãos. Qualquer dúvida, pastor Edivan responde. Glória a Deus. Que noite especial, né? Abrimos o nosso projeto e eu quero convidar você, se você puder adquirir esse livro, quiser aprofundar, adquira. Esse livro é muito bom, né? Tem um dele lá em casa. Inclusive, eu peguei quando eu morava com o pastor Norato, lá na José Bastos. E ele tinha, e eu capturei ele, guardei. Esse aqui eu não te devolvo mais não. E aí, até hoje, é uma das fontes melhores de pesquisa que eu tenho relacionado a esse assunto. E é da editora da nossa igreja, que é a CPAD, Casas Publicadoras da Assembleia de Deus. Vamos servir a Deus rapidamente com a oferta. Se você puder ofertar, a gente pagar a luz, dar aumento
dinheiro do combustível do pastor para ele voltar para casa, né? Então, se você puder ofertar, oferte com amor, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe os teus filhos que irão ofertar nesta noite, que a tua bênção esteja sobre eles, que o Senhor possa fazê-los prosperar e crescer em seus trabalhos e em suas atividades. Prover, supre as suas necessidades, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer de todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Bendito seja o nome do Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos que vieram, agradecer aos obreiros que aqui estão, os que trabalham na igreja. Muito obrigado, que o Senhor possa abençoá-los. Agradecer o pastor Toniel, que veio cooperar, abriu mão das suas atividades pessoais e veio cooperar com o crescimento da obra de Deus. Esse é o primeiro encontro, nós vamos ter outros encontros semelhantes a este, toda última segunda-feira de cada mês. E aí vocês podem também nos ajudar sugerindo temas, né? Aqueles temas que vocês têm mais curiosidade, mais dúvidas, sugerir. Vocês têm meu WhatsApp, vocês podem mandar e a gente vai depois avaliar qual é o tema que os irmãos têm mais necessidades, mais dúvidas e que desejam ouvir mais. E aí, com certeza, nós vamos também chamar o pastor Toniel, outros pastores para estarem aqui ministrando a respeito desses temas. Nós queremos crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em consciência, porque o pastor Toniel falou aqui, vocês sabem que nós estabelecemos 5 propósitos esse ano, né, em relação à nossa igreja. Nós queremos ser uma igreja bíblica, queremos ser uma igreja espiritual, queremos ser uma igreja unida, queremos ser uma igreja evangelizadora e uma igreja acolhedora. São esses 5 propósitos que nós estabelecemos e nós vamos trabalhar para isso. Vamos desenvolver projetos para que nós possamos crescer nessas 5 frentes e de fato isso não seja só um sonho, mas se torne realidade em nosso meio. Então, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Muito obrigado, pastor Toniel. Deus abençoe, recompense com toda sorte e bênção. Agradecer os irmãos do louvor, agradecer o irmão Heron, que é o líder dos homens, que cedeu o culto dos homens para nós fazermos esse encontro, esse estudo bíblico. Toda última segunda-feira vai haver essa exceção para estarmos aqui. E toda segunda-feira tem culto dos homens. Você que é homem, que não participa, esteja aqui. O irmão Heron, o irmão Delci, outros obreiros estão sempre aqui, o irmão Erisvaldo, uma equipe abençoada, toda segunda-feira, abençoando a vida dos homens aqui da nossa igreja. Convidar o irmão Heron para orar, encerrando, em seguida eu volto com a bênção. Agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando no Facebook, no YouTube,
Que o Senhor te abençoe. E não esqueça de compartilhar essa live. Compartilhe para que ela vai ficar salva, para que alcance mais vidas. Agradecer o pessoal do Data Show, pessoal da comunicação que vieram colaborar. Dizer que tem um lanche, né? Tem um lanchezinho lá atrás. Não sei se vai dar para todo mundo, porque veio muita gente, né? Mas passem lá, pelo menos um café, eu acho que dá para vocês tomarem. Deus abençoe, gente. E não esqueçam, amanhã tem consagração de 7 às 8 da manhã. Tem clamor do meio-dia, de meio-dia às 13 horas. E o nosso grande culto da gratidão. Estaremos abrindo um propósito, 7 terças-feiras de jejum e oração, clamando em favor da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Então não falte. Vai ser com certeza um culto muito especial. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, né? A gente ter aprendido ensinamento para crescimento. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esta noite, Pai, que o Senhor nos proporcionou de aprendizado, Pai. Aprendizado, Senhor, que faz com que a gente venha crescer, Senhor, espiritualmente, Pai, fortificado pela Tua palavra, Pai. Sabendo, Senhor, que nós estamos, Senhor, te buscando, Senhor, e é a melhor coisa, Pai. Porque a Tua palavra nos instrui, nos ensina, Senhor, e nos leva, Senhor, ao mais alto trono, Senhor, da sabedoria, porque o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Agora, Senhor, nós aqui estamos, Senhor, te pedindo, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre essa semana, Pai. Que essa semana seja uma semana abençoada, Pai. Que nós tenhamos, Senhor, agora, Senhor, a boa aventurança, Pai, de estarmos, Senhor, de pé, Pai. Se servindo, Senhor, e conhecendo mais e mais a Tua palavra. Nesse momento, Pai, que nós vamos para os nossos lares, que o Senhor possa nos abençoar, nos livrando, Senhor, do assaltante, do sequestrador, das balas perdidas, Pai, de tudo aquilo que não convém, Pai. Que a Tua forte mão esteja, Pai, estendida sobre nossas vidas e sobre nossas famílias. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, esta noite e esta semana, Pai. E sim, Senhor, que essa mensagem, Senhor, que esse aprendizado venha para nossas vidas, Senhor, e que nós venhamos ser fortificados por a Tua palavra. Porque sim, Senhor, é lâmpada para nossos pés, Senhor, e luz para o nosso caminho, Pai. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos aqui reunidos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Bom retorno, bom restante de noite e até amanhã, se assim o Senhor